Hoje é quarta-feira, temos aprendido com o Salmo 46 que Deus, o refúgio do seu povo. Hoje vamos fazer a leitura do versículo de número 4 até o versículo de número 7, que nos diz assim: Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando nós olhamos para este texto, ontem, do versículo 1 ao versículo 3, nos falou de proteção, quem Deus é. Hoje, do versículo 4 até o versículo 7, nós vamos aprender onde Deus está. E esse texto nos mostra, que Deus ele está no meio do seu povo. Esse texto fala que há um rio, e esse rio ele alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Esse rio é um rio que nasce do trono de Deus e alegra a cidade de Deus. E quem é a cidade de Deus? Quando nós olhamos para a palavra, a gente sabe que a cidade de Deus é o povo de Deus. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, Deus se manifestava através de fogo, Deus se manifestava através de vento, através da água, de tempestades. Depois, no Novo Testamento, Deus ele se encarnou através de Jesus e esteve entre nós, mas logo que Jesus foi levado ao céu, através da morte e da ressurreição, ele enviou então o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? O Deus que habita dentro de nós, ou seja, a cidade de Deus somos nós. Deus habita dentro de nós. Então o que esse texto está nos mostrando é que nós contamos com a presença de Deus do nosso lado. Deus é o nosso ajudador e é por isso que os nossos inimigos não vão prevalecer contra nós. E Deus, ele é o nosso ajudador e a Bíblia diz que ele se manifesta com a sua presença. Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, ele é onipresente, mas aqui fala que ele se manifesta em favor do seu povo. E isso aqui traz uma tranquilidade muito grande para os nossos corações. Deus não só nos protege, mas ele nos promete a sua presença. Ou seja, ele vai estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Nós temos um Deus que caminha do nosso lado, e se não fosse esse Deus que estivesse do nosso lado, nós estaríamos totalmente perdidos. É por isso que tem alguns momentos que você olha para trás, diante de alguma dificuldade que você atravessou, e você chega a pensar: eu não sei aonde eu arrumei força para superar aquela situação. E esse texto responde que nós não tínhamos força, mas quem nos fortaleceu foi a presença de Deus, porque tudo podemos nele que nos fortalece. Então os inimigos podem se levantar contra nós, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, e que esta presença de Deus possa pacificar o nosso coração. Se Deus está conosco, como diz a canção, não há o que temer. Deus caminha conosco, Deus está no nosso meio e Deus luta por nós. Vamos orar? Deus, muito obrigado por esta manhã de quarta-feira. É tão bom saber, Pai, que em meio aos perigos deste mundo, nós temos um Deus que não nos protege de longe, mas que está no nosso meio, Pai, pacificando o nosso coração, aumentando a nossa fé e nos encorajando com a sua presença a permanecermos firmes na caminhada. Abençoe o nosso dia, ó Pai. Esta é a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço e que Deus abençoe a sua quarta-feira.